Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 6. É um texto bem conhecido, Josué capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. O pessoal que está de pé lá atrás, tem lugar aqui na frente, pode vir aqui, não tem cadeira cativa aqui não. Os diáconos orientem essas pessoas que estão de pé. Aqui também tem lugar, ó, aqui no meio. Pode vir aqui para frente. É nessa hora que os últimos serão os primeiros. Amém. Josué 6, Deus nos deu um novo lugar. Obrigado pelo teu entusiasmo. Se depender daquilo que liga na terra é ligado no céu, Deus já está nos dando um novo lugar. Logo a gente conta. Josué 6, versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém... Diga comigo, ninguém saía. Ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca, o shofar. No 7º dia, quantos dias eram antes? 6. Agora ele já está falando do 7 dias, propósito, 7 semanas. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará Não. Grito é uma coisa, forte grito é outra coisa. Dá um grito aí. Já está forte, mas nós só pedir para... O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. Quantos conhecem essa história? Então eu não preciso explicar muito. Essa história é a história das muralhas de... Diga, Jericó. E aqui é o primeiro desafio de um homem chamado Josué. Quem é Josué? É aquele que substitui Moisés. O capítulo 1 de Josué começa com um funeral. Eu já preguei isso aqui uma vez. Começa com um funeral. O povo está chorando, entristecido, porque o seu líder, o seu pastor morreu. Então Deus chama Josué e diz: Josué, chegou a tua hora, chegou a tua vez. Agora Josué vai cruzar a fronteira da promessa. E eu creio que há pessoas aqui que já estão na fronteira da sua promessa. Josué está a alguns passos, só ele cruzar o rio Jordão e ele estará na terra prometida, e assim ele o faz. Durante 40 anos, Josué foi um servo fiel a Moisés. Foi ele que auxiliou Moisés pelo deserto, na condução dos hebreus da terra do Egito, até o lugar onde ele está agora, que em Moabe, onde ele vai cruzar do outro lado para Canaã. Moisés morre, e Deus então separa Josué para ser o seu substituto. E a tarefa não é fácil. Atravessar o Jordão e liderar aquele povo numeroso na conquista de uma terra prometida não era nada fácil. Então a Bíblia diz que eles cruzam o Jordão, e depois que eles cruzam esse rio, preste atenção, o rio é a fronteira. Hoje esse rio ainda existe. O rio separa a Jordânia de Israel, por exemplo, uma das fronteiras. De um lado é a Jordânia e do outro lado é Israel. E aqui eles estão no deserto, do lado que hoje é a Jordânia, o deserto da Judeia, e eles vão cruzar para o outro lado, que é a terra que Deus havia prometido a eles. Deus vai te levar onde Ele te prometeu. Só que há um detalhe: eles precisam conquistar a terra. Só que para conquistar a terra, eles vão ter que atravessar por dentro de uma cidade.
E essa cidade não vai amolecer, não. Essa cidade é uma cidade fortificada. É a cidade mais forte que existe naquele tempo. O nome da cidade, igreja? Eu vou pregar tudo de novo. Qual é o nome da cidade, igreja? Eu vou dar uma dica. Começa com G, termina com Ricó. Vai. Qual é a cidade, igreja? Entre Josué e a terra prometida existe uma cidade. Como é o nome da cidade? Mas Deus que prometeu para esse povo que eles sairiam lá do Egito e entrariam na terra prometida, com Jericó ou sem Jericó, esse povo iria chegar aonde Deus prometeu. Por quê? Porque Deus cumpre com tudo aquilo que Ele promete. E o que Deus te prometeu é o mesmo Deus que vai fazer você conquistar a tua promessa em nome de Jesus. Pastor, Deus falou. Pastor, Deus prometeu, Deus profetizou. Então descansa, crente. Descansa no Senhor, porque aquilo que é teu já está guardado. Aquilo que é teu, Deus já reservou para ti, porque Deus não mente, e o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Dá um brado de vitória, igreja. Deus, Ele dá algumas instruções para Josué, para que ele rompesse com aquela muralha. E o tema da minha mensagem é exatamente esse: chegou o tempo de romper muralhas. Chegou um tempo de avançar. Chegou um tempo de conquistar grandes conquistas em nome de Jesus. Declare isso: chegou o tempo de romper muralhas. Josué recebe algumas instruções. Quais são elas? Primeiro, para romper muralhas. Versículo 2, o Senhor disse a Josué: saiba que eu, o Senhor está dizendo, saiba que eu já entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. A primeira certeza que você precisa ter é essa: a vitória é certa. Pastor, mas está tão difícil. Mas no final tem vitória preparada para a tua vida em nome de Jesus. Sim, sim, eu estou aqui para te encorajar hoje. Josué é encorajado por Deus. Quando ele olha aquela cidade fortificada, ninguém entrava, as muralhas são altíssimas. A espessura da muralha é de 6 metros mais ou menos. Ali moram pessoas dentro dessa muralha. E ela circula toda a cidade. Esse povo vem do Egito, fica 40 anos caminhando no deserto, e agora eles cruzam o Rio Jordão todos felizes. Chegamos no lugar da nossa bênção. E sempre que a gente estiver perto de alcançar a bênção, se prepara que Jericó vai se levantar na tua frente. Tem fronteira, tem obstáculo, tem dificuldade, pode ter certeza que toda crise antecede uma expansão que Deus já tem preparado para a tua vida em nome de Jesus. Deus encoraja Josué e diz a ele o que? Josué, o inimigo já está derrotado. A vitória é certa, filho. Eu já entreguei o inimigo nas tuas mãos. Os reis já estão nas tuas mãos, os homens de guerra já estão nas tuas mãos. Eu já entreguei Jericó nas tuas mãos. Então Josué vai para a batalha confiante na vitória. E isso que Deus está falando hoje aqui, eu profetizo na tua vida. A vitória é certa. A vitória é certa. Só quem é crente pega. A vitória é certa em nome de Jesus. A vitória é certa em nome de Jesus. Grita bem alto: a vitória é certa. Em nome de... E embora diante de você esteja grandes muralhas tentando impedir a sua bênção, sua vitória, embora hajam lutas diárias, dificuldades diárias, meu irmão, não fique paralisado pelo poder de um inimigo vencido.
não fique paralisado pelo poder de um inimigo que já está derrotado. Não tema as muralhas que surgem na tua vida. Tenha certeza em nome de Jesus que essa batalha já está ganha. Tem 3 pessoas crendo só. Creia que essa batalha já está ganha. Deus nos garante isso. Isaías, o profeta, o grande profeta, ele diz, capítulo 43, versículo 2, está aí no telão. Se não está, vai aparecer. Ele diz: quando você atravessar as águas, eu, diz o Senhor, estarei contigo. Quando você atravessar os rios não vão te encobrir. Por quê? Porque eu estou. Quando você andar no meio do fogo, você não vai se queimar, e as chamas não o deixarão em brasas. Por quê? Porque Deus está contigo. Não, esse glória a Deus foi muito pequeno. Receba essa palavra sobre a tua vida. Isso quer dizer, sabe o que, irmão? Que aonde você for, bate no peito e diga: Deus está comigo. A vitória é certa. Diga: a vitória é certa. Bate na mão de 3 irmãos aí, diga para ele: a vitória é certa, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Estou me soltando. Minha costela está quebrada ainda, mas eu estou me soltando. Primeira instrução: a vitória é. Segunda instrução de Deus. Deus deu uma instrução para Josué, que eles rodeassem a cidade quantos dias? Vocês têm que ler a Bíblia. São 13 dias, gente. Primeiro eles deram 6 voltas. Na 7ª Deus falou que agora vocês vão dar 7. 7 mais 6. Faltou nessa aula? É porque um dia você ouviu alguém dizer que deram 7 voltas ao redor de você. Nunca olhou na Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem muita gente pregando heresia aí. Por quê? Porque já aprendeu heresia e vai levando, vai perpetuando. A Bíblia diz que Deus deu uma instrução para Josué: Josué, todos os dias, durante 6 dias, você vai dar uma volta ao redor das muralhas. E no 7º dia, porque ele recebe primeiro uma instrução, e depois no 7º dia ele vai receber outra. E nesse 7º dia Deus disse a ele o quê? Agora você vai dar quantas voltas? 7. À frente você coloca o pastor, coloca o sacerdote, ou melhor, os, no plural, sacerdotes. E eles vão estar com o chifre de carneiro, e vão tocar o chifre de carneiro, chamando para a guerra, ou para adoração, nesse caso é a guerra. E junto deles também eles vão levar a arca da aliança. Diga comigo: a arca do Senhor. O que é a arca do Senhor, igreja? A arca da aliança representa a presença de Deus no meio do povo. Qual foi a primeira preocupação de Davi quando assume o reinado de Judá? Ir lá e buscar de volta a arca da aliança. Porque de que valia ele ser um rei e não ter a presença de Deus no seu reinado? Ele entendia isso. Eu vou falar. De que adianta você ser um mega empresário se você não honra a fonte? Vou repetir. Ai, Deus me abençoa. É? E você honra essa fonte? Volta para Ele o que é dele? Davi entendeu isso. E ele diz: o que é de Deus é Deus, eu vou trazer Deus de volta, vou trazer a presença, vou trazer a arca. A arca era a presença de Deus. Deus estava dizendo para Josué o seguinte: Josué, você não vai vencer essa batalha com armas. Josué, você não vai vencer com estratégias humanas de guerra. Josué, não depende da força do teu braço. A vitória do meu povo, Deus está dizendo para Josué, será na dependência da minha presença. Na presença de Deus. Seja dependente da presença de Deus. Ou seja, você vai romper as muralhas, mas é na dependência.
É na dependência de quem, igreja? Entenda algo. Deus nunca vai subestimar a tua inteligência, nem a tua capacidade, e nem o teu potencial. Porque já tem gente pensando, não aqui, mas estão assistindo talvez. E eles pensam, mas eu também, depende de mim. Claro que sim, irmãos. O que cabe a nós, nós temos que fazer. E o que foge das nossas mãos é Deus que faz. Porque Deus nunca subestimaria aquele que Ele criou. Quem é pai sabe. Você jamais vai subestimar a inteligência do seu filho. Você nunca vai subestimar a capacidade, o potencial que ele tem. Mas você sempre vai fazer ele compreender que ele ainda depende de ti. Às vezes meu filho agora está nessa idade que já começa a falar um pouco mais, se expressar mais. Aí, semana passada ele ficou em casa, estava doentinho. Aí semana segunda era para ele voltar para a escola. É para voltar para a escola essa semana. E aí chegou segunda, perto do meio-dia, eu disse, vamos filho almoçar, porque o papai vai te levar para a escola. Aí ele falou, pai, eu já falei com a mãe. Eu disse, sim, já falei com a mãe. E eu dei para ela 2 opções. Eu disse, até parece, está assistindo. Eu disse para ele, quais foram as opções, filho? Eu falei para a mãe. Porque ele estava se recuperando de uma gripe, uma otite e tal, e ele tinha que ficar sossegado na escola, ele não podia correr. Imagina, irmão, um piá de 7 anos na escola, na hora do recreio, todo mundo correndo, e ele lá olhando, não vou correr. Eu disse para minha esposa, amor, não tem o que fazer, manda para a escola, mas você não vai correr. Ele disse, pai, eu já falei para a mãe, 2 opções. Ou eu corro, primeira. Segunda, eu não vou. Ou eu corro no recreio, ou eu não vou para a escola. Eu já dei as opções para a mãe. Aí a minha esposa olhou para ele, enquanto tu estiver aqui nessa casa. Jesus, isso acontece lá em casa, né? Até 18 anos você vai ver. A gente não subestima a inteligência do meu filho, mas a gente mostra para ele que ele ainda depende de nós. Assim é Deus. Deus não subestima a tua inteligência, Deus não subestima o teu potencial e a tua capacidade, mas guarde isso no teu coração. A tua vitória não depende só de você. A tua vitória não depende só da tua inteligência, só da tua capacidade, da tua expertise, do teu potencial. A tua vitória depende da presença de Deus. Será que eu posso ouvir um amém? Levante as 2 mãos e diga bem alto: a minha vitória depende da presença de Deus, em nome de Jesus. O que vai fazer toda a diferença na tua vida é a presença de Deus. Porque inteligente como você está assim, ó. Gente com capacidade igual você está assim, ó. Tem gente até mais do que eu, muito mais inteligente, muito mais capacitado, muito mais esperto, muito mais potencial. Mas o que vai fazer a diferença na minha e na tua vida, você não está entendendo. O que vai fazer a diferença na minha e na tua vida, erga as mãos aos céus, comece a agradecer. Isso, feche os seus olhos e diga: obrigado, Senhor, pela tua presença na minha vida. Obrigado, Senhor, porque sem a tua presença eu não sou nada. As muralhas vão cair por terra em nome de Jesus. Não é pela minha potencialidade, não é pelo meu poder, mas é pela tua presença em nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Terceiro, para ou continuo? Eu sei que o Senhor lhes deu essa terra, versículo 9. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Olha o povo de Jericó falando para o povo de Deus que está entrando na cidade. Nós temos medo de vocês,
Nós estamos apavorados. Por quê? Porque nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. Gente, eles estão contando uma história aqui de 40 anos atrás. Eles estão dizendo: nós ficamos sabendo que quando vocês saíram lá do Egito, vocês estavam diante de um mar, e os egípcios iriam matar vocês, e o Deus de vocês abriu o mar para vocês passarem. Nós estamos com medo. E o texto continua: quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo todo se desanimou. Jericó inteiro desanimou-se completamente por causa de vocês. Todos, diga todos, é alguns, é todos. Todos perderam a coragem. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus, embaixo da terra. Eu profetizo que a tua família vai declarar a mesma coisa. O Deus da tua vida é o Deus de cima dos céus, é o Deus que está embaixo na terra. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar que o Senhor é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Terceira instrução: não se preocupem. Pergunte: por que, pastor? Porque o medo já se instalou no arraial do inimigo. Ah, meu irmão, minha irmã, só porque você decidiu vir aqui na Remanescentes hoje, só porque você decidiu fazer um propósito com Deus, quando você abriu os teus lábios e disse: eu vou aceitar esse desafio, quando você disse: hoje eu vou para a igreja, quando você entrou aqui, o inimigo já começou a ficar com medo. Sim, uma pessoa creu, mas eu vou continuar profetizando. O medo já se instalou no arraial do inimigo. O pânico já tomou conta daquele lugar. Por quê? Porque ele conhece o Deus que você serve. O Deus que você serve é o Deus que abre o mar, é o Deus que faz o rio parar, é o Deus que cura o enfermo, é o Deus que liberta o cativo, é o Deus que te prospera, e é esse Deus que vai te libertar hoje em nome de Jesus, para viver os maiores milagres da tua história. Só quem crê dá um glória a Deus. Aleluia. O diabo, pastor, tem medo, irmão? O diabo, demônio, adversário, inimigo de Deus, dente de alho, você chama ele como você quiser, mas o diabo, inimigo de Deus, ele sempre coloca muralhas entre você e as tuas conquistas. Sempre que tem muralha, é porque tem conquista. Obrigado pelo teu entusiasmo. Qual é o objetivo dele? É te amedrontar, é fazer você recuar, é fazer você desistir. Mas eu te encorajo essa noite a não parar de rodear as muralhas. O que é rodear as muralhas, pastor? É um sentido espiritual, irmãos. Ah, pastor, eu vou começar a rodear minha cidade, vou andar ao redor. Deus te abençoe. Não, vou começar a rodear meu bairro, minha empresa. Todo dia de manhã eu vou chegar 1 hora mais cedo. Vou ficar rodeando a minha empresa, para lá, para cá, 7 voltas, um ato profético. Amém, Deus te abençoe. Mas é muito mais do que isso. Rodear as muralhas significa oração. Já diminuiu. Oração, igreja. Como é que eu rodeio as muralhas? Orando, jejuando. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem crente que nunca jejuou e está sentado aqui. Nunca jejuou. Jejua para emagrecer.
Ai, agora eu estou fazendo jejum intermitente. Faz, né, doutora? Pode fazer, sem nenhum problema. Mas, irmão, experimenta fazer um jejum para Jesus. Experimenta para você ver se as muralhas não vão cair por terra. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: nós entramos na cidade, oramos pelos enfermos, foi lindo demais. Porém, nós oramos por uma pessoa e o demônio não sai dela. Não sai. Jesus olhou para eles e falou assim: claro, essa casta de demônios só sai jejum. Adianta orar? Não, nessa casta não. Porque orar sem jejum ali o diabo não vai sair. Os discípulos oraram e o demônio não saiu. Tinha que ter vida de jejum. Crente de verdade, cadê eles? Quem não levantou a mão, deixa eu te explicar o que é crente. Porque tem gente que já pensou, não tem cabelo comprido, não tem saia, não tem... Olha aqui para mim. Crente, irmão, é quem crê em Deus. Amém. Quantos creem em Deus? Amém. E por que não levantou a mão quando eu pedi se era crente? Crente em Jesus, eu creio em Jesus. Pronto, eu sou crente em Jesus. Quantos remanescentes nós temos aqui? Amém. Eu vou falar. Tem que jejuar, igreja. Jejua. Ai, pastor, mas se eu ficar sem comer eu morro. Morre não, irmão. Não morre. Respeita o limite do teu corpo, mas faça. Você come 6 vezes por dia. Pelo menos tu... Olha aqui para mim. Tudo bem, como 2 vezes por dia. Eu como 2 vezes por dia só. Quando eu faço meu jejum, é óbvio que se eu tirar uma refeição só, não vai fazer efeito nenhum. Então eu tiro tudo e faço 3 dias de jejum. É a minha realidade. Já fiz de 7, já fiz de 20. É a minha realidade. Qual é a tua? Pastor, eu consigo ficar sem um café da manhã amanhã. Legal. Fica sem um café da manhã amanhã. Eu profetizo que vai ter alguém de aniversário na empresa. Tem gente que já está amarrado. Irmão, você pode observar. Amanhã eu vou fazer o jejum. O camarada nunca nem te olhou na cara. Naquele dia ele vai trazer um pedaço de bolo para ti. Tô certo ou tô errado? É assim. Mas é uma muralha, um obstáculo para que você não receba a bênção. Você vai trocar a tua bênção por um... Nem vou fazer essa pergunta. Irmão, jejuando, diga jejuando. Pastor, dá para fazer um jejum de propósito? Também dá. Qual é o propósito? Você come chocolate todo dia. É o jejum parcial, a Bíblia fala sobre jejum parcial. Quem faz escola de princípios aprende os tipos de jejum que existem. Então, por exemplo, você todos os dias tem que comer um chocolate. Fica 60 dias sem comer chocolate. Isso, paga um preço. Pastor, eu bebo Coca-Cola todo dia. Para de beber Coca-Cola. Tem gente já olhando arregalado com os olhos para mim. Já está dando crise de abstinência da Coca-Cola? Jejua. Como que a gente cerca as muralhas? Como a gente rodeia? Orando, jejuando, vindo à igreja, congregando, lendo, meditando e aplicando a palavra de Deus. Como que a gente vai rodear as muralhas? Buscando a presença de Deus. E quando você meu irmão, minha irmã, quando a gente pega a Bíblia, o diabo já treme. Já treme, mas não basta só tremer. Alguns já ficaram animados. Ai, que legal, eu peguei a Bíblia, o diabo está tremendo já. Glória. Aqui, demônio, treme, treme, treme aí, demônio. Tem que ler, gente. Começa no Evangelho de João, você que nunca leu a Bíblia. Começa João, lê João, Evangelho. Depois volta para Mateus, Marcos, Lucas. Lê João de novo. Vai para Romanos, para Atos, Romanos, Coríntios, e vai ler. E vai lá depois para o Antigo Testamento e você vai entender perfeitamente o Antigo quando primeiro você lê o Novo. Cria um hábito da leitura da palavra de Deus. Cria um hábito, porque isso vai fazer você rodear as muralhas. Quem está comigo ainda?
Porque quando você viver dessa forma, você pode ter certeza, o diabo vai fugir da tua vida. Sujeitai-vos a Deus. Resisti os diáconos. O diabo, perdão. Eu amo vocês, diáconos. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo. E ele faz assim para o seu irmão, ó. Você quer ver o diabo assim? Diz assim: se sujeita a Deus. E resista a ele. Amém? Eu te aconselho, não deixe de buscar a Deus. Porque quando a gente busca a Deus, a gente está cercando as muralhas e imediatamente entra confusão no arraial do inimigo. O que acontece? O diabo fica com medo de um crente que lê Bíblia. O inimigo fica temeroso com um cristão que ora, que busca a Deus. Um dia, os discípulos de Paulo, eles chegaram e quiseram expulsar um demônio. O demônio olhou para eles e falou o quê? O Deus do Paulo eu conheço, mas o de vocês? Conheço Paulo, conheço o Deus dele, mas vocês não conheço não. Mas nós somos discípulos dele, nós fazemos 7 semanas na Remanescentes, nós... Não conheço. Vocês não têm nada. Vocês vão à igreja como religiosos. Vocês sentam, ouvem a palavra e vão embora. E é legal a palavra, vocês gostam do pastor, vocês até dão um grito lá, eu vejo isso tudo. Mas você não muda nada. O mundo espiritual, por quê? Não ora, não lê Bíblia, não se sujeita a Deus, não abandona o pecado. Primeira instrução, a vitória é certa. A vitória é certa. Segundo, seja dependente da presença de Deus. Terceiro, creia que o medo já se instalou no arraial do inimigo. Quarto, meu irmão, vamos ser sinceros. Quarta instrução, Deus já está trabalhando ao teu favor. Meu irmão, vamos ser sinceros. Rodear a cidade 7 dias em silêncio, depois mais 6 dias, mais 7 dias depois. Rodear já é difícil. Em silêncio. Quantos gostam de falar? Nem precisa levantar a mão. A gente faz um retiro. No retiro não pode falar. Tem gente, não fala, pastor, senão as pessoas não vão. Verdade, tem gente que não vai. Porque naquele retiro ele vai ter um encontro com Deus. Não é para jogar bola. O retiro não é para ir lá para ficar conversando com todo mundo. O nome do retiro é encontro com Deus. Então, é com Deus. Mas tem gente que na sexta, no sábado já quer vir embora. Se eu sabia que tinha que ficar em silêncio, nem vinha. Onde já se viu não poder falar. 13 dias sem falar ao redor da muralha. E a gente está falando de uma muralha de uma cidade. Não é a muralha de uma casa. O muro de uma casa você pode caminhar ao redor 7, 13 vezes. Vai te cansar, mas não tanto como uma cidade. Então a Bíblia diz que Josué não fala nada para o povo do que iria acontecer. Já piorou mais ainda. Ele só disse o seguinte: vamos dar uma voltinha aí, gente. Como assim dar uma voltinha? Uma não, 13. Vamos dar uma volta ao redor da cidade. Só eu vou pedir uma coisa para vocês: não falem. E com certeza o povo lá em cima da muralha, nas janelas, porque a Bíblia diz que havia até uma prostituta, Raabe, que depois você vai ler o texto, que os hebreus vão na casa dela, e depois Deus vai agir com misericórdia na vida dela, e da geração dela vem Jesus Cristo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E a Bíblia diz que eles tinham as janelas nas muralhas. Com certeza absoluta, o povo ficou observando o que estava acontecendo. Irmãos, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas desfilando ao redor da cidade. Você acha que o povo ficou curioso para olhar o que estava acontecendo, sim ou não? Tem gente que se passar um na frente da casa, ele já vai lá espiar. 3 milhões andando e ninguém falando nada, só ouviu os passos. Só os passos. E o povo olhando, e o povo foi ficando com medo. E o povo foi ficando atemorizado. Que maluquice é essa? Estão rodeando os muros da cidade. E talvez começaram a zombar deles. Quem vocês pensam que são? Vocês são malucos, ficar aí andando ao redor? Vocês não têm o que fazer não?
muito semelhante a alguém que está sentado hoje aqui também e ouve: você está indo para a igreja de novo? Você vai dar mais uma volta ao redor da muralha hoje? O que você está fazendo lá? Olha para a tua vida. O diabo te acusando de noite. Olha como está o teu casamento. Olha como estão as tuas finanças. E ele usa as pessoas. Virou radical agora. Antes nem ia para a igreja. Agora vai quinta e domingo. E sábado. E se tiver 6 noites, ele vai todo dia. Cadê o povo mais feliz dessa terra? E aí você ouve essas coisas. Eu vou falar, igreja. Porque aqui tem um problema, eu vou falar. Por que você para? Por que você para? Por que é que você vive Por que é que você vive dando ouvidos para fracassados? Por que é que você vive dando ouvidos para fracassados, desanimadores, para os incrédulos, para os murmuradores, para os fofosqueiros, aqueles que vivem cuidando da vida de todo mundo, e você, em busca do teu objetivo, para e fica dando ouvido para esse tipo de gente. A caravana vai passando e você vai ficando. O tempo passa e você fica. Oportunidades que aparecem, aí você fica todo motivado. É para mim, eu quero, eu vou. Chega em casa, alguém diz: ai, não vai mudar nada. Pronto, acabou, você já desiste. Você sai animado de um culto como esse, sai motivado. Vou arrebentar, pastor. Vou conquistar o mundo, pinte o cérebro. Chegou a minha hora, agora, meu Deus do céu, não tem como dar errado, vai dar certo. Até entrar no carro. Até chegar em casa. Até amanhã chegar na empresa. Ou seja, alguém chegar para te dizer: mas não é bem assim. Olha o governo. Não é bem assim. Aquele pastor é meio louco. Sou louco mesmo, igreja. Pensa num cara de insanidade espiritual. Eu. Louco. Porque a Bíblia diz que eu fui salvo pela loucura da pregação. Ei, continue rodeando as muralhas. Continue orando, continue buscando, continue esperando em Deus, continue confiando em Deus. Eles não entendem as estratégias de Deus na tua vida. Aos olhos naturais pode até parecer que Deus não está te ouvindo, pode até parecer que Deus não está agindo, mas guarde isso: enquanto você está rodeando as muralhas, Ele está trabalhando ao teu favor. Enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você lê, medita e aplica a palavra de Deus, Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está trabalhando ao teu favor. Tem alguma mulher grávida aqui? Lá atrás. Amém. Quantos meses, filha? Quem está grávida aí? Isso. 6 meses. Tem mais alguém? Ah, aqui. Está com 8 já. 9. Hoje. Não? Tá. 6 meses, 9 meses, quem mais? Ali. Quantos meses, filha? 8? Quem dá mais? 6, 8, 9. Tem mais alguém grávida? Tem gente que até faz assim, ó. Ai, não. Também, filha? Quantos meses? 2? Que lindo isso, né, gente? Olha o que é o agir de Deus. Eclesiastes diz: o agir de Deus é como o vento que sopra. Nós não conseguimos ver o vento, mas nós conseguimos sentir ele, e nós podemos ver os efeitos que ele causa, mesmo não vendo.
As obras de Deus, ele diz, continua, é como uma mulher grávida. O que está acontecendo no ventre dessas mulheres? Está sendo gerado uma vida. Uma vida. Existe aí um filho, uma filha. Tem irmã da igreja que está de gêmeos. Filhos. Filhas, na verdade, 2 meninas. Olha para mim. A Bíblia diz que o agir de Deus é assim. Nós não estamos vendo, mas dentro está sendo gerado vida. Você já parou para pensar nisso? Como é que gera ossos? Como é que os órgãos são formados? Um dos dias mais emocionantes da minha vida foi o dia que eu fui ver a primeira ultrassom. O primeiro ultrassom da minha esposa. Quando eles passaram o aparelhinho, o negocinho. Eu pedi, doutor, o que é isso? Ele disse, seu filho. Sério? Ele disse, sim. Isso é o coração do teu filho. Eu disse, meu Deus, deve ser só coração e perninha, né? Porque é pequenininho assim. Coração, pá, 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 pá. E ainda tem gente que tem coragem de defender a morte desses pequeninos no ventre de uma mulher. Lamentavelmente. Respeito você, mas lamento. Sendo cristão, ser a favor de uma coisa como essa. Essa vida que está ali, que não pertence à mamãe, já é uma vida independente. Por mais que nutre-se, se alimenta da mamãe, mas já é um ser único, separado, escolhido por Deus. E quando a Bíblia diz que assim é o agir de Deus, é assim. Hoje, antigamente, deixa eu ver os de antigamente, aí levanta a mão. Antigamente, minha mãe está lá. A minha mãe ficou grávida quando a mãe tinha 16, né? Misericórdia, hein? Pecado, irmão, pecado. 16 anos minha mãe engravidou. Eu, dentro dela. Deu 8 meses eu nasci. Porque eu tinha que fazer alguma coisa logo, né? Não dava para esperar os 9. Nasci. A gravidez toda dela, talvez 1 ou 2 vezes ela fez uma... Nunca piorou. Nunca fez ultrassom aí para saber quem estava ali dentro. Graças a Deus, né? Porque quando eu nasci era tão feio que meu... Conto ou não conto? Tão feio que quando a médica entrou no quarto, doutora Luana, com o bebezinho, meu pai falou, deve ser do lado aí. Pegaram e colocaram na cama da minha mãe falou, esse aí? Aí a médica falou, é esse aí mesmo, esse é o Rafael. Ela disse, não tem outro? Mais bonitinho. Aí ela disse, eu acho que era bom botar um insufilme para não assustar as crianças do outro lado. Mas depois Deus fez a obra. E hoje eu sou bonito. Pelo menos é o que a minha esposa diz, né? Olha para mim. Irmãos, pensa. A minha mãe esperou eu nascer para ver eu. Quando eu nasci, a alegria dela. Nasceu meu filho. É um meninão. Nem sabia o que era. Hoje tem ultrassom 7D. O menino até cospe em ti. Você passa, vê um cuspe. Eu estou exagerando, eu sei. Mas a fotinho do Rafael, do 3 ou 4D, eu não lembro, que a gente fez, a carinha dele, igual quando ele nasceu. Perfeito, ele com a mãozinha assim debaixo do queixo, assim fazendo panca. E eu vi aquela carinha, eu disse, meu Deus, amor, graças a Deus, tão lindo igual a mãe. E nasceu meu filho. Irmãos, olha o que a Bíblia diz, assim é o agir de Deus. Nós não sabemos, mas alguma coisa já está acontecendo. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Você pode até não estar percebendo, você pode até não estar vendo, mas os alicerces das muralhas já estão sendo abalados. Os alicerces das muralhas já estão sendo comprometidos. Os alicerces das muralhas já estão começando a rachar. E elas vão cair em nome de Jesus. Chegou o tempo de romper
muralhas. Quinto, e eu finalizo com isso. Vamos lá, primeira instrução qual é? Ah, meu povo. A vitória é? Vou te dar um conselho, traz caneta, papel, escreve. Verdade, verdade. Pega o celular, não para olhar o zap não, para escrever no bloco de nota. Escreve, tira foto, guarda isso. Pode ser que hoje não faça sentido para você, mas lá na frente vai fazer todo sentido. Primeiro, a vitória é? Segundo, seja dependente da presença de? Terceiro, o medo já se instalou lá no arraial do inimigo. Obrigado pelo teu entusiasmo. Quarto, Deus está trabalhando ao teu favor. Quinto e último, 10, versículo 9 de Números. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as trombetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. A tua vitória vem do Senhor. 7 dias. Nos 6 primeiros uma volta. No último dia 7 voltas. E depois que eles deram as últimas voltas, Deus deu a instrução para eles. Qual era? Tocar as trombetas. As trombetas eram tocadas nas festas religiosas, as festas hebraicas, e também era tocada nas batalhas. Sempre que eles tocavam as trombetas tinha um propósito, lembrarem-se do Deus que cuidou deles, do Deus que libertou eles. Todas as vezes que eles tocavam as trombetas em guerra ou em festas, isso fazia-os lembrar de tudo que Deus tinha feito na vida deles. Então nós vamos distribuir hoje aqui, os diáconos já vão começar a distribuir trombetas para nós tocarmos. São umas 850 aqui mais ou menos agora. Primeiro nós vamos distribuir para as grávidas, depois para os senhores mais de idade, depois para os jovens e para o final para as crianças, para nós tocarmos trombeta aqui. Não é assim. Hoje não é mais assim. O perigo da igreja cristã é judaizar as coisas, e tem muito pastor judaizando tudo, trazendo kippá para dentro da igreja, trazendo talite, trazendo os símbolos judaicos, as festas judaicas. Jesus não quer que faça isso, e a gente respeita quem faz, mas não é certo. Vou tocar o shofar na hora do culto. Para quê? Sabe qual é o shofar hoje? A nossa voz, a nossa adoração. Nós não somos judeus, por mais que, não, pode ser que você seja judeu, nós não somos hebreus. Melhor, pode ser que você seja hebreu, mas não é judeu. A tua religião não é judia, a tua religião é cristianismo. E se somos de Cristo, nós somos de Cristo. E se somos de Cristo, nós seguimos os ensinamentos de Cristo. Então quando eu abro a minha boca e começo a orar, quando eu abro a minha boca e começo a adorar a Deus, quando eu abro a minha boca e começo a louvar a Deus, irmãos, pode ter certeza que a vitória já está sendo preparada para a tua vida. Eu disse para o meu filho, essa semana, eu disse a ele assim: filho, você sabia que quem vem para Timbó, para o show ali da prefeitura, ele falou: pai, é o Fernandinho. Eu disse: é o Fernandinho. Sabe quem é o Fernandinho? Ele disse: sim, pai, canta aquela música, o Galileu, e começou a cantar algumas canções. Eu disse para ele: canta outra canção também, filho. Ele disse: qual é a canção? Aquela canção assim, ó: o sol, a lua, estrelas. Ante a tua. Comecei a cantar, não tão mal assim como você, mas comecei a cantar para o meu filho. Aí o meu filho falou assim: pai, faz tempo que a gente não canta essa canção. Aí eu coloquei no carro ali, eu procurei a canção e nós colocamos, nós fomos cantando para a escola e eu comecei a chorar. Por quê? Porque o Fernandinho veio para Timbó. Não sou idólatra. Eu vejo tanto crente, ai meu Deus, parece que vai. Meu irmão, homem de Deus, vamos lá, vamos adorar a Deus com ele, mas sai fora dessa pilha de idolatrar. Sai, não viva isso. E aí eu cantar, aí ele percebeu, meu filho, ele tem uma percepção muito grande. Ele olhou para mim e falou: pai, está chorando? Eu disse: estou.
Porque eu não escondo as minhas fraquezas do meu filho. E ele sabe disso. Porque um dia que eu falhar com ele, vai ser a maior frustração da vida dele se ele não ver as minhas fraquezas agora já. E a minha maior fraqueza é quando se toca em experiências que eu tive com Deus. Aí eu choro, mas não é de tristeza. Ele falou, pai, está triste? Eu disse, não, pai, está feliz. Por quê? Porque você está aqui no carro com o pai. Aí ele esboçou um sorrisão e disse, sabe por quê, filho? Essa música aí, o pai ouviu essa canção 900 quilômetros sem parar. Porque o dia que você nasceu, colocaram você numa UTI de um avião e conduziram você até São Paulo, em Bauru, que fica 900 quilômetros aqui de Timbó. E só uma pessoa podia entrar naquele avião para ir contigo. E nós precisávamos de um milagre, Rafa. Filho, nós precisávamos de um milagre, porque a forma como você foi conduzido para lá era só um milagre. E você foi, ele ficou prestando atenção. E aí eu disse a ele assim, no outro dia de manhã, 5 da manhã, inverno, abaixo de 0, eu peguei na Serra de Curitiba, menos 2 graus. O pai pegou o carro e o pai foi quase que voando igual aquele avião. E o pai começou a chorar muito com uma fraldinha na mão, que era a fraldinha do dia que você nasceu. E o pai cheirava a fralda e chorava. Ele dizia, Deus, cuida do meu filho. Deus, não deixe ele morrer. Meu filho já estava na UTI muitos dias. E não tinha mais o que ser feito a não ser uma transferência para um tratamento em Bauru. Eu dizia para ele assim, filho. E o pai então, na hora que o pai começou a chorar e disse, cuida do meu filho. Deus falou comigo, só me adora. E quando Deus falou, só me adora, tocava essa música no rádio do carro do pai. Eu nasci para te adorar, te adorar. Hoje eu quero te dar o tom. Qual é o tom? Você está em que aí? Hã? Peter, qual é o tom? Lá? Ré. Viu? O que eu falei para ti? Para mim tudo é ré. Vai. Vamos ficar de pé?